período da ditadura militar no Brasil compreende os anos de 1964 a 1985 e foi um período marcado principalmente pela repressão, tortura e censura dos meios de comunicação. Vamos fazer aqui um breve resumo desse período tão importante da história do Brasil. O golpe militar teve início no dia 31 de março de 1964, com o afastamento do então presidente da República, João Goulart. Inicialmente, o regime militar foi instituído com caráter provisório para conter o avanço do comunismo e da corrupção. Porém, se tornou um governo de mais de 2 décadas, marcadas pela sucessão de militares no poder. Com o afastamento de João Goulart, o cargo de presidente da República foi assumido interinamente pelo advogado Ranieri Mazzilli, que permaneceu no cargo por apenas 14 dias, entre 2 e 15 de abril de 1964. Após o golpe militar, se iniciaram as perseguições políticas aos que apoiavam João Goulart. As perseguições mais marcantes foram a queima do prédio da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, que havia sido finalizado no dia anterior, a destruição dos materiais do jornal Zero Hora, ataques a centrais sindicais e a invasão à Universidade de Brasília. Arthur da Costa e Silva nasceu no dia 3 de outubro
de 1902, em Taquari, Rio Grande do Sul. Filho de portugueses, estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Armada e na Escola de Estado-Maior do Exército. Fez parte do movimento tenentista em 1922, quando foi preso e anistiado. E 10 anos mais tarde, em 1932, participou da Revolução Constitucionalista que aconteceu em São Paulo. Já envolvido na política, fez parte do grupo do Exército na Embaixada do Brasil na Argentina, entre 50 e 52. Foi promovido a general de divisão em 61 e liderou o comando do 4º Exército em Recife, entre 61 e 62, ao lado de Castelo Branco. Costa e Silva foram os principais articuladores do golpe em 64, que depois o presidente João Goulart e fez parte da junta batizada de Comando Supremo da Revolução, formada pelo brigadeiro Correia de Melo e do almirante Augusto Rademacher. Nomeado para o Ministério da Guerra durante a gestão de Castelo Branco, entre 64 e 66, afastou-se do cargo para candidatar-se às eleições indiretas pela ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Foi eleito presidente da República em 3 de outubro, mediante a abstenção de toda a bancada da oposição composta por políticos do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Tomou posse no dia 15 de março de 67. O período de seu governo foi marcado por forte agitação política, com importantes movimentos populares e políticos de oposição. Com a Frente Ampla, liderada por Carlos Lacerda e apoiada por Juscelino Kubitschek e João Goulart, este movimento tinha como proposta a redemocratização, anistia, eleições diretas para presidente e uma nova constituinte. Os protestos populares foram intensificados em 68, com manifestações estudantis denunciando falta de verbas e oposições contra a privacidade no ensino público. Como resposta às críticas, Costa e Silva instituiu o polêmico AI-5, que conferia ao presidente da República poder para fechar o parlamento, caçar políticos e professores, indicar governadores e prefeitos. Emílio Garrastazu Médici exerceu o 20º período do governo republicano. De 30 de 10 de 69 a 15 de 3 de 74, militar, nasceu na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, e foi um dos simpatizantes do golpe militar de abril de 64. Com o afastamento do segundo presidente da era militar, Arthur da Costa e Silva, seu nome foi indicado pelo alto comando do Exército à sucessão presidencial. Através da eleição indireta, foi eleito presidente da República em 69. Dois tópicos marcaram o governo de General Médici. No campo econômico, o progresso que o país avançou, permitindo ao regime conquistar os maiores índices de popularidade. Por outro lado, a repressão aos opositores era cada vez mais intensa, em todos os aspectos, atingindo até mesmo a Carta Magna. O chamado milagre brasileiro se deu a partir de uma conjuntura internacional favorável, onde a expansão inédita da economia brasileira proporciona alguma melhora na vida do brasileiro médio. Esse milagre ficava expresso no crescimento do PIB, na estabilização dos índices inflacionários da indústria, do emprego e do mercado interno. No governo Médici, testemunhamos o auge das grandes obras do regime militar. Como exemplo, temos o Plano de Integração Nacional, que previa a construção das rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. Em 1972, era inaugurada a refinaria de petróleo de Paulínia, em São Paulo, a maior do país. Em 1973, o Brasil assinou 2 importantes acordos com o Paraguai para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. No ano seguinte, foi inaugurada a maior usina hidrelétrica da América do Sul, na Ilha Solteira, e a ponte Presidente Costa e Silva, ligando o Rio de Janeiro a Niterói. Com a Bolívia era assinado o acordo para a construção de um gasoduto entre Santa Cruz. A resposta do governo consiste na transferência do comando das operações repressivas para a recém-criada Operação Bandeirantes, em São Paulo, que passou a se chamar Comando de Operações de Defesa Interna, responsável pelas atividades do Departamento de Operações e Informação. O número de torturados e mortos pelo aparato repressivo do regime atinge seu auge. Governo Geisel, 1974
a 1979. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. A crise do petróleo e a recessão mundial interferem na economia brasileira, no momento em que os créditos e empréstimos internacionais diminuem. Geisel anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. A oposição política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 1974, o MDB conquista 59% dos votos para o Senado, 48% da Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades. Os militares de linha dura, não contentes com os caminhos do governo Geisel, começam a promover ataques clandestinos aos membros da esquerda. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog, assassinado nas dependências do Doicode em São Paulo. Em janeiro de 1976, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto em situação semelhante. Em 1978, Geisel acaba com o AI-5, restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia do Brasil. Governo Figueiredo. João Batista de Oliveira Figueiredo foi presidente do Brasil entre os anos de 1979 e 1985. General do Exército Brasileiro, Figueiredo foi o último governante da ditadura militar no Brasil. Este governo foi caracterizado pela transição da ditadura para a democracia, processo iniciado no governo anterior. Política no governo Figueiredo. Transição do regime militar ditatorial para o democrático. Medidas voltadas para a abertura política no país. Aprovação da Lei da Anistia em 1979. Com a lei, os exilados puderam retornar ao país e os presos políticos ganharam a liberdade. Reforma partidária com o fim do bipartidarismo. Novos partidos políticos puderam ser criados. Retorno das eleições direta para governadores de estados em 1982. O PMDB, maior partido de oposição, conseguiu eleger vários governadores, inclusive nos estados mais ricos da nação, São Paulo e Rio de Janeiro. O resultado nas urnas mostrou a queda do prestígio dos militares entre os eleitores brasileiros. Militares radicais e descontentes com a abertura política executaram atos terroristas com o objetivo de desestabilizar o governo. Bancas de revista, editorias, órgãos de imprensa e partidos políticos foram alvos dessas ações. O governo não cedeu e a população reagiu contrária aos atos, tirando a força desses militares radicais que tentavam a todo custo evitar o retorno de democracia ao país. O movimento da direita, já organizado por vários setores da sociedade, lutou pelo retorno das eleições diretas para o presidente da República, pois várias manifestações populares ocorreram em todo o país. Porém, em abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas, foi rejeitada no Congresso Nacional. Foi uma grande frustração nacional, sendo que o povo teve que esperar até 1989 para poder escolher novamente o presidente do país. Em 1985, foi escolhido pelo Colégio Eleitoral do mineiro Tancredo Neves para a residência pública. Porém, faleceu antes de assumir, sendo que a presidência ficou com seu vice, José Sarney. Era o fim de 21 anos de ditadura militar.